compreensão da identidade espiritual, uma influência protetora. Muitos de vocês podem ter ouvido a história do banqueiro que foi tão treinado para compreender a natureza espiritual do homem que se tornou parte de sua mente e de sua alma perceber esta verdade em todas as situações. Todas as sextas-feiras à noite, esse homem costumava levar para casa uma folha de pagamento para entregar na fábrica no sábado pela manhã. Uma noite, ele saiu do banco com sua pasta cheia de dinheiro e, ao se aproximar de um terreno que ele tinha que cruzar, algo veio a ele que parecia dizer que ele tinha esquecido algo no banco. Então ele se virou e voltou, embora no momento não pudesse se lembrar do que havia esquecido. Ele sentiu, no entanto, que havia esquecido algo, mas quando entrou no banco, descobriu que, na verdade, não esquecera de nada. Ele não conseguia entender por que voltara para lá, porque, depois de procurar em tudo, não havia uma única coisa que ele tivesse esquecido ou deixado de fazer. Então ele trancou o banco e voltou para sua casa, chegando lá em segurança. Na manhã seguinte, ele leu no jornal que, naquela mesma rua, no terreno que esteve prestes a atravessar, houve um assalto, que ocorreu poucos minutos depois que ele voltou ao banco para encontrar o que pensou ter esquecido. Ele se perguntou se isso tinha alguma relação com o que lhe acontecera na noite anterior. E, quando os dois homens que haviam cometido o assalto foram pegos, ele pediu permissão para vê-los. Ele perguntou se o conheciam, e um deles disse: "Ó sim, você é o banqueiro. Você é o homem que procurávamos. Mas quando você veio pela primeira vez para a rua, deu meia volta e voltou. Não conseguimos chegar até você. Quando você voltou pela segunda vez, você tinha aqueles outros dois homens com você, e não atacaríamos vocês três." Quem eram os dois homens que ele viu? Visto que não havia nenhuma outra pessoa com ele? Obviamente era a influência protetora divina que havia surgido em sua própria consciência interior. Uma influência protetora que veio por causa de sua permanência contínua na compreensão de que Deus constitui o ser individual. Com isso como convicção, nenhum mal poderia chegar perto de sua morada. Sempre haveria uma influência protetora com ele, mesmo que, como naquela ocasião, ela tivesse que se exteriorizar e aparecer como dois homens. Na verdade, não havia dois homens. Havia apenas essa influência protetora espiritual que seu próprio estado de consciência havia criado. Se vivermos conscientemente na compreensão de que Deus constitui o ser individual, que Deus é a vida, a mente e a alma de cada indivíduo, essa pureza de consciência será uma influência protetora e impedirá que o mal se aproxime de nós, porque o mal nunca chega para a pessoa pura em pensamento, pura em coração. Os puros de pensamento e coração não são os ignorantes, que não têm consciência da vida. Os puros de pensamento e coração são aqueles que entendem a pureza da natureza espiritual do homem. À medida que mantemos isso na consciência, praticamos e vivemos isso, independente de quem vemos ou de qual seja a sua natureza ou caráter. Conforme vivemos constantemente na compreensão de Deus como constituindo o ser individual, desenvolvemos para nós mesmos uma consciência iluminada que lançará ao nosso redor uma atmosfera protetora e não permitirá que o mal nos toque. Novamente, a mensagem correta da verdade, quando conhecida e praticada,
transforma a consciência e desenvolve um estado superior de consciência. Aplicando promessas espirituais à experiência diária. Cada princípio espiritual que aprendemos tem um efeito em nossa consciência e desempenha seu papel em transformá-la. Em nossa experiência humana, sempre encontramos problemas que são um pouco demais para nós, que são difíceis de resolver ou problemas que tememos não ser capazes de resolver. Quando entramos neste caminho espiritual, lemos nas Escrituras passagens como estas: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías capítulo 23, versículo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele realiza o que é designado para mim. Jó capítulo 23, versículo 14. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Salmos 138, versículo 8. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João 1, capítulo 4, versículo 4. Se lermos essas passagens com frequência suficiente, memorizarmos algumas delas e em seguida aplicá-las a cada dia, à medida que um problema difícil surge, um problema que pensamos não ser capazes de resolver por nós mesmos, e nos lembramos: sim, mas eu sozinho não tenho que resolver isso. Existe um ele, um eu, que está dentro de mim, e ele é maior do que aquele que está no mundo. Há um ele, este um eu, que realiza o que me foi dado a fazer. Há uma presença que vai antes de mim para endireitar o caminho torto. Uma presença que prepara mansões para mim. Estamos sendo transformados na consciência de tal forma que um problema externo não é mais um problema apenas nosso, mas um problema nosso e do Pai. Uma parceria divina. Agora, estamos construindo uma consciência onde não somos mais apenas indivíduos vivendo nossa própria vida, lutando nossas batalhas, tendo que fazer tudo por nós mesmos. Agora, temos uma parceria, porque eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. João capítulo 5, versículo 30. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. João capítulo 14, versículo 10. Irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Isaías capítulo 45, versículo 2. Não está claro como. Ao fazer isso, estamos desenvolvendo uma consciência totalmente nova, onde não há mais apenas nós mesmos, existe eu e meu Pai. Entre nós dois, podemos superar o mundo. Na verdade, suspeito que ele pode fazer isso por mim, mas é bom saber que ele e eu somos parceiros. Se tivermos uma Bíblia e apenas lermos todas essas declarações, ela não pode fazer nada por nós. Se simplesmente citarmos essas declarações, elas não podem fazer nada por nós. Mas, se trabalharmos com elas, se aplicarmos elas a cada dia, em todos os problemas que surgem, não demorará muitos meses até termos tal consciência desta presença que nunca mais sentiremos ter um problema insuperável ou mesmo um difícil, porque, por mais difícil que seja o problema, não somos realmente nós que temos que resolvê-lo. Sempre há um Ele,
existe uma presença invisível, uma presença infinita, que não só está onde estamos, visto que o reino está dentro de nós, mas, pela natureza dele como onipresente, ele também vai adiante de nós, ajustando tudo o que precisa ajustar e suprindo tudo o que precisa ser abastecido. Uma vez que alcançamos a consciência dessa presença transcendental, que é chamada de Cristo no misticismo cristão, o Messias em hebraico, ou por muitos nomes no Oriente, eventualmente construímos em nós mesmos uma certeza absoluta de que nunca estaremos sós. Todos os dias trazem evidências do que acontece conosco, quando temos uma consciência evoluída de uma presença divina. Se, como aquele banqueiro, caminharmos para o perigo, descobriremos que a consciência daquela presença pode aparecer como 2 guardas armados ao nosso lado, ou 2 policiais. Ou se estivéssemos na água, mesmo que não soubéssemos nadar, estaríamos seguros na costa. Há alguns anos, um estudante foi derrubado de um barco a 3 quilômetros da costa durante uma tempestade. As velas e os remos foram perdidos, e ainda assim ele alcançou a costa com segurança e por um único motivo: um reconhecimento contínuo da presença. Não havia como ele chegar àquela costa nenhum caminho humano, mas havia uma consciência da presença. A consciência de eu nunca te deixarei, nem te desampararei. E assim, apenas remando com as mãos, ele finalmente conseguiu. Quando temos essa consciência da presença, não precisamos nos preocupar com cada detalhe de nossa vida. Não precisamos planejar tudo até os mínimos detalhes. Sempre há algo maior do que nós, ajudando-nos em nossos esforços. Mas somos nós que desenvolvemos essa consciência, e a desenvolvemos pela prática destes princípios. E ao aplicar o princípio de um poder, desenvolvemos a consciência do não poder de qualquer coisa no mundo externo. Ao praticar a presença desse Ele, que está dentro de nós, desenvolvemos uma consciência da presença. E então, sempre há algo maior do que nossa capacidade humana funcionando para nós e dentro de nós. Perdendo o medo das leis materiais. Muitas pessoas temem as leis materiais ou físicas, e às vezes, como metafísicos, temem até as leis mentais. Mas não há razão para isso, porque, se praticarmos fielmente o princípio de uma lei, de Deus como legislador, permaneceremos na compreensão de que a lei, em sua plenitude, é espiritual e é, portanto, tão perfeita e harmoniosa que nunca encontraremos ocasião para temer uma lei material, nem mesmo a lei do calendário, do envelhecimento. Mas somos nós que devemos conhecer a verdade. Somos nós que devemos praticar a correta mensagem da verdade, para que possamos desenvolver essa consciência. Perdendo o medo das pessoas e pelas pessoas. Para o mundo das aparências, nossos maiores medos são o homem e a potencialidade do homem para fazer o mal. Tememos aqueles que seguiram o caminho errado na vida. Tememos aqueles que entraram na arena da política com motivos errados. Tememos por nossos filhos quando estão crescendo, porque pensamos que podem ser desencaminhados e fazer coisas más. Tudo isso, entretanto, é dissipado à medida que adquirimos a consciência de Deus como ser individual.
Apesar do fato de que as crianças podem parecer muito humanas, muito perniciosas e tudo o que os filhos eventualmente podem ser, todo pai deve levar para dentro de si a compreensão de Deus como constituindo alma, mente e o espírito deles, lembrando-se conscientemente de que até mesmo seus corpos são o templo do Deus vivo. Isso ajuda a manter seus corpos puros. Assim, o Pai constrói dentro de si uma tal consciência da vida de Deus, da lei de Deus e do Espírito de Deus como constituindo o indivíduo, que todos aqueles que estão dentro do alcance de sua consciência ficam sob sua graça em vez de sob a lei dos homens. O velho homem vive sob a lei. Esta consciência iluminada que buscamos e alcançamos em parte, acabará por trazer à tona a experiência que o Mestre Jesus tentou nos dar ao nos tirar da vida sobre a lei hebraica, para a nova vida que é viver pela graça. Devemos entender, antes de tudo, que o Mestre reconheceu 2 estados de consciência. Sua declaração em João capítulo 18, versículo 33 diz: "Meu reino não é deste mundo." Indicava claramente que para ele haviam 2 estados de consciência. A natureza desses estados de consciência são reveladas por João, porque a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Em João capítulo 1, versículo 17. É importante entendermos claramente o significado disso, porque isso também faz parte da meta que tentamos atingir no caminho espiritual e, em certa medida, estamos alcançando. Como seres humanos, vivemos inteiramente sob a lei. Somos governados por leis físicas e mentais, mas a maior de todas as leis é aquela que realmente causou estragos na vida da humanidade, que é a lei de como você semeia, assim colherá, aquela que foi chamada de karma ou lei kármica. Na verdade, a lei kármica é a mesma lei de como você semeia, assim colherá. Como fazemos ao outro, assim será feito a nós. Como seres humanos, vivemos sob essa lei. Cada vez que pensamos, sim, até mesmo pensamos em qualquer coisa desagradável sobre alguém, algo falso, malicioso ou sensual, colocamos em ação a lei do karma, a lei do como você semeia, assim você colhe. Decretamos para nós mesmos o que acabamos de enviar. Estamos chamando de volta para nós aquilo que acabamos de fazer ou pensamos de outra pessoa. Sem dúvida, certamente volta para nós. Na verdade, o Mestre Jesus disse que não precisamos necessariamente matar um homem para que o castigo volte para nós. Em Mateus capítulo 5, versículo 22 é dito: "Todo aquele que se irar sem causa contra seu irmão será réu de juízo." Em Mateus 5, 28 é dito: "Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração." Só de pensar nisso, esse é um remédio muito forte quando paramos para pensar o quanto nossos pensamentos às vezes ficam descontrolados pela raiva, pelo ressentimento, algo de natureza injusta, algo de natureza falsa, fofoca ou escândalo. Então, às vezes, nos perguntamos por que aconteceu isso ou aconteceu aquilo conosco e sentimos que não merecíamos. Mas agora sabemos, colocamos em ação o próprio mal que se abateu sobre nós. É assim que vivemos como seres humanos, mas o Mestre Jesus
tentava nos elevar a outra consciência, onde esta lei não opera, onde não existe mais uma lei do tempo para nos afetar, uma lei da matéria, uma lei do veneno, uma lei dos germes ou uma lei do karma. Toda a sua missão era nos elevar a um estado de vida onde a lei não opera, onde o karma não opera. Os cristãos perderam totalmente o ponto e, portanto, nos últimos 1700 anos, o mundo cristão tem vivido sob a lei, em vez de sob a graça. Viver sob a graça. O que é a graça? A graça é viver em harmonia absoluta e completa em todos os setores de nossa vida. Viver sem força, sem poder, sem esforço, sem pensar, sem ganhar nosso sustento por conivência humana e sem merecer isso. A vida vem a nós como um presente de Deus, como herdeiros de Deus. Pense nisso e considere cuidadosamente esta passagem de Romanos. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos capítulo 8, versículos 6 ao 9. Como seres humanos, não estamos sob a lei de Deus, nem sob a graça de Deus, sem receber o dom de Deus, a proteção de Deus ou o apoio de Deus. Mas, se é que o Espírito de Deus habita em nós, tudo isso é eliminado, e então vivemos como herdeiros. Não lutamos por nada, herdamos tudo. Não nos esforçamos, nós o recebemos como um dom de Deus, como a graça de Deus. Isso que o Mestre Jesus ensinou. E o mundo tem estado muito cego para aceitar isso. Como saímos da lei para termos o Espírito de Deus habitando em nós, para que nos tornemos filhos de Deus e vivamos pela graça? O primeiro passo é revisar o Sermão da Montanha e ver o que o Mestre Jesus ensinou que deve ser abandonado. Em outras palavras, revisar aquela parte que lida com o que você já ouviu falar e depois aquela outra parte em que ele diz: mas eu, porém, vos digo. Precisamos ser conscientes, tentando cumprir aquele lado do Sermão da Montanha. Superando a semeadura e a colheita. Pode-se simplificar, compreendendo todos os dias e, se necessário, várias vezes ao dia, a seguinte contemplação: eu, de mim mesmo, nada posso fazer, seja mal ou bom. Eu, de mim mesmo, não desejo fazer o mal nem o bem. Desejo apenas ser um instrumento pelo qual o amor de Deus alcança o mundo. Não o meu amor, mas o amor de Deus. Não meus dons, mas os dons de Deus. Não a minha bondade, mas a bondade de Deus. A cada dia, tenhamos a certeza de perceber que tudo de natureza negativa que ainda está em nossa consciência não é nosso, é impessoal, é da mente carnal. Portanto, não pode produzir nenhum mal. E também devemos perceber que tudo o que é bom que está em nossa consciência não é nosso, é o bem de Deus. Quando fazemos isso, morremos diariamente para nós mesmos. Estamos saindo de sob a lei
porque agora não estamos semeando o mal e não estamos semeando o bem. Portanto, não colheremos o mal e nem colheremos o bem. Agora não vamos semear e não vamos colher. Seremos os instrumentos da graça de Deus. Enquanto houver uma semeadura e uma colheita, haverá um eu fazendo isso. Mas, no momento em que não estivermos mais semeando ou colhendo, haverá apenas Deus resplandecendo. Se dissermos a nós mesmos, eu deterei o mal, estaremos nos dando crédito demais, como se estivéssemos nos valorizando por sermos bons, porque queremos evitar o mal. Não devemos fazer isso. Devemos perceber que o mal não é um poder. O mal não tem uma pessoa em, sobre quem ou por meio de quem operar. O mal é um nada. E o bem? Não há nada de bom em você ou em mim a ser feito. Por que me chamas de bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. Trecho de Mateus capítulo 19, versículo 17. Que eu apenas seja usado pelo Pai, que o bem de Deus e a graça de Deus fluam através de mim, para todos que eu encontrar, seja amigo ou inimigo, seja branco ou negro, judeu ou gentil, protestante ou católico, que eu seja um instrumento através do qual a graça de Deus flui tanto para o santo quanto para o pecador. Não atribuir qualidades a uma pessoa. O Mestre Jesus nunca sujeitou ninguém a julgamento, exceto aqueles que estavam em altos cargos espirituais, aqueles que ele chamou de nomes ruins. Quando vemos alguém vestindo o manto de virtude e retidão em altos postos, mas sendo podre por baixo, provavelmente está tudo bem levar o chicote até ele e expulsá-lo do templo, e não de outra forma, porque aqueles em postos elevados que estão conscientemente fazendo o mal, às vezes precisam de um duro despertar. Mas, no geral, nos é seguro adotar o princípio de nenhum julgamento, de nenhuma crítica, nenhuma condenação, deixando que a graça de Deus flua para qualquer um, e todos dentro do alcance de nossa consciência, perto ou longe, santo ou pecador. Saímos da lei e entramos sob a graça quando não mais atribuímos o mal a nós mesmos ou a outrem, mas sempre o despersonalizamos. E, acima de tudo, quando não atribuímos qualidades do bem a nós mesmos. Jamais nos enganemos acreditando que somos bons, que somos filantrópicos, que somos caridosos, que somos gentis, porque por nós mesmos não somos nada disso. Se essas qualidades estão encontrando expressão através de nós, é porque Deus está encontrando expressão através de nós. E todas essas qualidades pertencem a Deus. Se temporariamente qualquer parte do mal encontrar uma saída através de nós, não nos condenemos, mas imediatamente o despersonalizemos e percebamos que isso também não é nosso. É a mente carnal que temporariamente deixamos encontrar expressão, e nosso conhecimento disso é como se estivéssemos nos arrependendo. A impessoalização conduz à consciência superior. Arrependimento é a palavra que o Mestre Jesus nos deu. O arrependimento é o essencial. Arrependimento não significa usar pano de saco e cinzas ou ficar contra a parede de lamentações e chorar sobre nossos erros do passado. Arrependimento
significa o reconhecimento de que somos culpados, juntamente com a declaração de que não pretendemos permitir que isso aconteça novamente enquanto isso estiver ao nosso alcance. Impessoalizamos o mal para não condenarmos a nós mesmos ou a outrem, mas também impessoalizamos o bem para reconhecer que tudo que flui através de nós ou de outro é realmente Deus encontrando saída e expressão. Dessa forma, passamos de viver sob a lei para viver sobre a graça de Deus. Estamos sob a graça de Deus na medida que não há mais um senso pessoal dentro de nós para fazer o mal ou para fazer o bem. Somos ensinados a morrer diariamente. E morrer diariamente não significa transformar o mal em bem. Significa deixar o sentimento pessoal do eu desaparecer o mais rápido possível, para que vivamos na consciência de que todo o mal que existe é impessoal, é um nada. Tudo que existe de bom é a graça de Deus. Isso deixa o pequeno eu fora de cena. Que liberdade isso nos dá! Se estamos engajados em uma profissão ou em um negócio e percebemos que não somos dependentes da mente humana, mas que existe uma mente Cristo dentro de nós, pronta para agir por nós no momento em que nos aquietamos. Se continuássemos a viver a vida como se estivéssemos totalmente sozinhos, não poderíamos deixar de reconhecer as dificuldades que enfrentaríamos e, às vezes, a impossibilidade de as enfrentar. Há momentos em que nossos problemas não se dissolvem, mas é então que devemos ter um reconhecimento completo e claro de que existe um Pai dentro de nós e que Ele tem uma função. Existe um reino de Deus dentro de nós e Ele tem uma função. O Espírito de Deus está sobre nós e Ele tem uma função. Quando entramos em uma consciência devida, que reconhece nossa parceria com o Pai e que, embora sejamos um, o Pai é maior do que nós e o Pai vai adiante de nós, estamos desenvolvendo a consciência transcendental, que é chamada de Cristo. Quando desenvolvemos essa consciência, descobriremos que as coisas deste mundo não se aproximam de nossa morada, pelo menos não na medida em que o faziam anteriormente. Um menino de 12 anos me escreveu uma carta algum tempo atrás, dizendo que seu trabalho na escola era bom, exceto na matéria de matemática. Em um determinado dia, ele enfrentou um exame e, quando olhou para as perguntas, ele sabia que estava perdido, porque não tinha as respostas. A coisa toda parecia estranha e impossível para ele. Ele estava estudando o panfleto Lição para o Filho Sami, e no meio do exame, o pensamento veio a ele. Há uma mente dentro de mim que sabe todas as coisas. Há este espírito dentro de mim. Por um momento, ele ficou muito quieto. Então, quando abriu os olhos, viu todas as respostas e não apenas fez um bom exame, mas a partir daí, seu trabalho escolar melhorou. Qual é a resposta para isso? É a consciência da presença de um algo transcendental, que é uma mente superior à nossa mente humana, uma sabedoria superior à do homem. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não seria maravilhoso se todas as crianças levassem isso para a escola? Como seria maravilhoso se todos os que têm um negócio
ou uma profissão levassem consigo essa afirmação e se sentassem e meditassem por um momento, para permitir que a sabedoria divina se revelasse a eles, para que essa sabedoria interior viesse à tona. Por usar a mensagem da verdade correta encontrada nas Escrituras e nos escritos espirituais, com a qual construir essa consciência superior, então, quando a consciência superior está sobre nós, não precisamos mais da mensagem da verdade, exceto para o propósito de ensinar. A mensagem da verdade dada em todos os escritos é a ferramenta. É dado para o uso e prática, para que possamos desenvolver uma consciência inteiramente diferente daquela com que nascemos. Através do estudo e da prática dos princípios, é desenvolvida uma consciência que não mais teme e não mais odeia, por causa do reconhecimento de um poder. É desenvolvida uma consciência que é um reconhecimento completo de Deus como constituindo o ser individual. Uma consciência da parceria de eu e meu Pai é gradualmente alcançada. Notas de gabinete. Frequentemente, quando nos sentamos para meditar, nossa mente parece estar agitada com pensamentos sobre pessoas, sobre condições e ideias que aparecem como problemas a serem resolvidos. Isso, é claro, é o resultado da crença universal ou hipnotismo universal, que afirma que existem dois poderes. Em vez de deixarmos a mente girar continuamente com esses problemas, nos afastamos deles, sabendo que temos a capacidade de governar a mente, porque ela é nosso instrumento. Vejamos esta contemplação. Minha mente não é um campo de batalha por conta da crença em dois poderes. Minha mente é uma via pela qual flui o eu do meu ser. Como mente pura e não condicionada, ela não é tocada pelo pensamento carnal. E é uma porta aberta para o derramamento da beleza e da verdade do reino de Deus, da fonte eterna dentro do meu ser. Visto que esta é uma verdade universal, é a verdade sobre cada indivíduo. Depois dessa compreensão, é mais fácil se acalmar, relaxar e ouvir, até que a liberação venha de dentro. As constantes pressões deste mundo trazem para todos nós momentos em que parece que existe um poder a mais, e justo nestes momentos devemos estar atentos contra as tentações. Em vez de ceder à tentação, tomamos posse de nossa mente e a colocamos em seu devido lugar como nosso instrumento, sujeito à nossa direção, nosso servo, em vez de nosso Senhor. Os 2 capítulos seguintes dos escritos devem ajudá-lo a fazer isso. Domínio sobre a mente, o corpo e o bolso, do livro Nossos Recursos Espirituais, e a mente incondicionada, do livro Trovejar do Silêncio. Trechos preparados pelo editor. A vida, se confiada inteiramente à nossa própria força e sabedoria, pode ser às vezes boa e às vezes má. Mas, quando nos valemos dos tesouros infinitos, desse algo interior maior do que nós, cada vez menos somos vítimas das circunstâncias e mais entramos no domínio consciente, vendo a vida se desenrolar alegremente dia a dia, sabendo que a responsabilidade não é mais nossa,
mas repousa sobre seus ombros. Joel Goldsmith enfatizou a importância de praticar constantemente a presença e, assim, estarmos conscientes de sua atividade em nossa experiência. Os trechos a seguir mostram maneiras diferentes pelos quais podemos reconhecê-lo. Praticando a presença. Eu nada posso fazer por mim mesmo. É o Pai dentro de mim que faz as obras, e eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Todo o ar que me rodeia é um oceano de Deus, e me preenche por fora e por dentro. Eu vivo, me movo e tenho meu ser neste oceano de Deus, neste mar de amor e sabedoria. Estou em Deus e Deus está em mim. Eu habito no abrigo secreto do Altíssimo. Eu vivo em Deus. Eu me elevo para a atmosfera, quieto, rodeado pela vida eterna e pelo amor eterno que é a natureza de Deus. Não posso escapar de seus braços. Embaixo estão os braços eternos. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus e descanso nele. Eu vivo não por força ou poder, mas pela graça de Deus. Posso descansar na certeza da graça de Deus. Se no momento pareço carente de saúde, de riqueza ou oportunidade, percebo que a presença de Deus em mim é a garantia de que, no devido tempo, eu também darei abundantes frutos. Deus é o único poder. Nada, nem mesmo motoristas bêbados na estrada, podem ter poder. Só Deus tem poder. Nem mesmo meus erros podem ter força. Só Deus tem poder. Tenho todo o poder de Deus comigo em cada transação, em cada experiência, em cada viagem. A cada passo do caminho, tenho onipresença, tenho onipotência.